mobilidade humana e suas consequências. Meu nome é Agatha, eu vou começar a explicar a introdução. A mobilidade humana refere-se ao deslocamento de pessoas de um lugar para o outro no espaço urbano, conforme a lei 12.587 de 2012. Sendo assim, em nossa apresentação, iremos explorar os principais efeitos e também sobre o desafio que ela pode apresentar para a nossa sociedade. Bom dia, eu vou continuar a introdução. No Brasil, a mobilidade humana traz consequências ruins. Pode causar falta de moradia e serviços lotados, mas também dificulta mais empregos. Além disso, traz grandes consequências ambientais, já que as pessoas precisam migrar para bairros e grupos não planejados. Por isso, é importante que são boas soluções. Bom dia, meu nome é João Vico. Eu vou dar um contexto histórico sobre a mobilidade humana e a exclusão social que existe no nosso país. Precisamos voltar um pouco na nossa história, para um período chamado República Velha, que durou de 1889 a 1930. Nesse período, ficou muito evidente o predomínio das oligarquias agrárias e também a desigualdade social, muito por conta de um fator, entre tantos, chamado Belle Époque tropical, que nada mais foi que a versão brasileira da Belle Époque europeia. Durante esse período, as elites brasileiras começaram a imitar os costumes dos europeus, de se vestir, de falar e até de lugares que eles frequentavam. Com isso, o governo brasileiro também, na tentativa de modernizar o país, começou a realizar reformas urbanas, construindo avenidas maiores, prédios luxuosos, cafés, teatros. Só que para que isso acontecesse, era necessário abrir mais espaço. E a solução que eles encontraram foi a destruição dos cortiços, que eram habitações da camada mais baixa da sociedade, as pessoas mais pobres, sendo em sua maioria negros e escravizados. Bom, durante esse período também, esse pessoal acabou ficando sem casa, se juntou também com outro grupo, que foram soldados que lutaram na Guerra de Canudos. E o governo prometeu para eles dar terras, porém não deram. E eles se juntaram e começaram a habitar em zonas afastadas, zonas distantes, zonas periféricas. Começaram a habitar morros também. Nisso começou a surgir um processo chamado de favelização. Sendo o primeiro morro a surgir o Morro da Providência. Bom, outro grupo que sofreu muito com isso também foram os trabalhadores da época, que tiveram que se mudar em centros, porque começou a valorizar muito esse evento que chama especulação imobiliária. Eles se mudaram para zonas também distantes. E a mobilidade passou a ser um fator elitista, onde os mais ricos tinham acesso a carruagens particulares, automóveis e a bons elétricos. Os mais pobres, no máximo, bons elétricos. Só que muitos não tinham dinheiro, então o meio também ficou inviável. Então a forma que eles tinham de se locomover era a pé mesmo. Bom dia, meu nome é João Pedro. Agora eu vou falar sobre Pereira Passos e a sua reforma. Pereira Passos, ele nasceu aqui no Rio de Janeiro, em Piraí, e em 57 ele foi para a França estudar lá. Nesse período que ele estava na França, ele presenciou uma reforma que estava ocorrendo lá, que era, não lembro o nome, mas era feito pelo político George Eugênio. A reforma de Pereira Passos, ele tentou pegar o de fora e trazer para cá, no Brasil. Queria mudar as ideias, os costumes e a arquitetura brasileira para deixar mais europeu, mais elitista. E uma das consequências dessa tentativa de reforma, foi a demolição de vários prédios, de várias casas de periferia, do centro do Rio de Janeiro, e o governo acabou ignorando as pessoas que ficaram sem suas casas e deixando eles sem opção. E o único caminho que restava para eles foram morros e favelas, como o jogo já tinha dito. Meu nome é Eduardo e eu vim falar de mobilidade humana social e genérica. A falta de mobilidade humana em zonas identificadas cai no conceito de genérico. E genérico como conceito é ordem e controle. Tanto de genérico, da fome, a pobreza e a marginalização são um risco para a saúde pública maior que outros grupos. Então, para combater isso, eles fazem barreiras físicas ou sociais. A gente pode ver isso também como uma forma de punição a esses indivíduos que já estão à marca da sociedade. Porque quando eles fazem essas barreiras, eles impedem que esses indivíduos tenham acesso a recursos básicos, como ONGs, hospitais e rede de ensino. A escolha social de Henrico como o Milton Santos. O Milton Santos é um dos maiores geógrafos brasileiros do mundo. Ele fala sobre o espaço urbano, que o espaço é uma zona de disputa, onde o grupo dominante, que normalmente é empresários, a elite e
também tem um apoio financeiro. E quando eles removem essas pessoas, eles constroem infraestruturas que caem na especulação imobiliária. Porque quando eles constroem um shopping ou uma empresa em um local, o custo de vida aumenta. Então, pessoas de baixa renda acabam tendo que se retirar desse local e isso piora a qualidade de vida dessas pessoas, já que muitas vezes elas perdem emprego e suas casas, até meio que suas casas. Um dos exemplos que eu posso citar que isso aconteceu foi em São Paulo, no bairro de Perus, na estação de Militar. Na estação de Militar, os militares queriam infinizar o bairro. Então, removeram pessoas em situação de rua, crianças meio medicinal e pessoas de baixa renda. Quando eles removem essas pessoas, a gente vê esse acontecimento, eles conseguem entender a lógica higienista, que é uma lógica muito preconceituosa, que visa segregar as pessoas e não englobar elas. Então, o higienismo, em resumo, associado à mobilidade urbana, é extremamente prejudicial, já que isso aumenta a desigualdade social e a pobreza que há presente no nosso país. Agora eu vou falar sobre gentrificação, que é um fenômeno que é um processo de revitalização urbana que traz impactos negativos para os moradores originais de uma área. Porque isso acontece quando um local caracterizado por habitações populares e moradores de baixa renda, ela atrai os olhos de investidores que querem construir prédios mais modernizados naquela área. E acaba ocorrendo a expulsão dos moradores antigos e a demolição de suas casas, bem como está nessa imagem aqui. E esses moradores antigos eles são substituídos por pessoas com perfil socioeconômico superior. E essa exclusão social afeta a mobilidade porque esses moradores antigos, eles muitas vezes são realocados para áreas muito longas. E eles acabam tendo pouco ou nenhum acesso a serviços públicos. E falta a eles também a oportunidade de trabalho ou educação por conta da questão da distância e da falta de locomoção. O maior exemplo de gentrificação no Rio de Janeiro é o projeto Porto Maravilha, para a volta de 2014 e 2016, porque naquela área ela era habitada por trabalhadores informais e pessoas de baixa renda, e eles foram expulsos de lá para a construção de edifícios que fossem mais bem vistos nas olhos internacionais. Bom dia, meu nome é Luiz e meu colega, nós vamos exemplificar e produzir novos conceitos utilizando essa matéria. Bom dia, meu nome é João Gabriel. Bom, provavelmente vocês já viram alguns lugares onde muitas pessoas moravam juntas, mas o custo de vida começou a aumentar e levou as pessoas mais pobres a saírem desse local. Esse processo é chamado de segregação socioespacial, que é a separação de pessoas de diferentes classes dentro da cidade, prezando principalmente a sua classe social e renda. Isso acontece muitas vezes por causa da gourmetização. Comércios e novos serviços atraem pessoas com uma renda nacional maior, o que acaba afetando e mudando principalmente o perfil daquela área, daquela região, o perfil de moradores e de pessoas que começam a frequentar esse local. Como a Maria Eduarda disse, nenhum governo faz frente com isso. O mais perto que temos é o projeto Minha Casa Minha Vida, só que acaba não sendo muito eficiente na questão de transporte, porque essas áreas normalmente são construídas afastadas da cidade, o que acaba dificultando o transporte para essas pessoas e acaba sendo aquele mesmo mas um desafio para elas. Aqui meu nome é Cat, esse lado, e agora eu vou virar. Do lado do povo, vocês podem notar quanto o meio ambiente também muda, porque essas pessoas, quando elas são expulsas, elas são obrigadas a ir em trabalhos não planejados. Por exemplo, mais comum aqui no Rio são os lobos, mas em São Paulo, por exemplo, tem periferias, né, a cidade, e no último caso, as pessoas acabam tendo que morar na rua e dá origem às ocupações. A maior exemplo de militante das ocupações é o Pérez, que é presidente da UP, que é o partido mais novo do Brasil, e ele luta com o MLB, o Movimento de Luta dos Bairros. Eles ocupam esses espaços que são muito tempo ocupados, que normalmente são no centro da cidade, e colocam famílias para morar neles, as famílias trabalham lá, essas pessoas da rua. É bom também lembrar que esses lugares não vão pegar a sua casa e colocar as pessoas dentro. São lugares que não estavam sendo utilizados. E a nossa Constituição garante que o imóvel precisa ter utilidade. Isso seria ele ser alugado, ser habitado ou ser um comércio. E no caso da favela, das periferias, eu acho que um militante muito importante, mais atual, que acho que todo mundo pode conhecer, é o famoso da USP,
a especulação imobiliária que eles fazem, eles cobrem o tráfico e esses atendentes de lugar. Assim, eles desvalorizam os lugares, as pessoas que moram ali desesperadas, querendo ir embora, vendendo suas propriedades por um preço muito mais barato, às vezes 80% mais barato, 100, 200 mil, o prédio vai por 1 milhão, e depois eles mudam de novo a rota, valorizando novamente, vendendo por um preço absurdo ou alugando por um preço absurdo. Antes da Carol concluir, eu gostaria de convidar vocês a assistirem alguns daqueles filmes, acredito que Cidade de Deus todo mundo já tem assistido, mas também tem Aquários e Vitória, que é um filme mais novo. Eu queria voltar para a comunidade humana, alvo de vários desafios no âmbito social, econômico e político. Desde a República Velha, transformações feitas por pessoas como Pereira Passos visaram a valorização de determinadas áreas, mas eles acabaram excluindo pessoas mais pobres dos centros urbanos. E atualmente isso ainda acontece nos processos de gentrificação, higienismo e especulação imobiliária, como a gente explicado. E a mobilidade humana ela vai muito além do aspecto físico, porque ela impacta diretamente na estrutura social e urbana da cidade, afetando especialmente os mais vulneráveis e privilegiando apenas as classes mais altas. É isso.